os perfis hoje variam tanto. Então, tem aquele que quer ganhar muito dinheiro. Ele vai sempre se comparar aos maiores salários do mercado, independente do tamanho da empresa. Aquele que quer qualidade de vida, então ele quer trabalhar o mínimo possível, ganhando bastante e, de preferência, da casa dele, no home office, né? Aquele que você pode trazê-lo para perto por conta do propósito, então ele nem está tão preocupado assim com a remuneração. Então, assim, são tantas as possibilidades que a gente precisa entender, de repente, um a um, como é que a gente trabalha. Não sei, como é que a gente consegue atrair e reter. Eu fazendo só uma adição, né? Eu acho importante a gente realmente conseguir identificar os talentos, né? Porque quando você pega uma empresa, né? Você não pode partir do pressuposto que 100% das pessoas que estão na empresa são talentos, né? Eu acho uma ilusão, né? Acho que você tem que identificar, pelo menos, quem é importante você trabalhar, né? Entender suas necessidades e como agir, né? Até porque tem várias vontades, tem necessidades diferentes, né? Como você comentou, né? Um quer fazer tudo em home office, outro tem preocupações mais filosóficas do que especificamente de remuneração, né? Então, acho que isso é importante, né? Mas acho que a primeira coisa é identificar quem é o talento e fatiar, né? A partir do momento das suas necessidades, como é que você vai estabelecer a sua estratégia, né? Porque o mais importante é você fazer tudo isso, fazer essa gestão conectado com o resultado final, que é chegar num resultado legal lá no final de cada exercício, com contribuição, com clima acima da média, né, com entregas de alta competitividade. Então, tudo isso está vinculado com talento, né? Assim, a questão do risco, uma gestão de risco legal, né? Então, tudo isso está vinculado com talento. Então, para atender essa necessidade, acho que nada mais do que fatiar, né, entender quais são, como você mesmo falou, Valéria, as necessidades e como é que você trata, né? Eu acho também, só para botar mais uma pimenta, eu acho que também tem a questão do desafio de trazer o talento ou o perfil diferenciado do mercado e como é que você reconhece internamente também. Desenvolve. Mas vamos lá, porque tem muita coisa nesse tema. Eu acho que tem o conceito do talento, né, que o Roberto acabou de comentar. Eu não sei, eu tendo a ter uma interpretação que é o seguinte: talento todo mundo tem. Agora, a questão é se o talento desse profissional está alinhado à necessidade da organização, de resultados, de contribuições e tudo mais, né? Muitas vezes, até quando a gente fala tem que descobrir os talentos da organização, a gente acaba excluindo um time que está lá, mas ele não tem talento, o que já seria complicado, né? Como é que uma organização tem alguém que não tem o talento necessário, né, para estar presente ali? Eu acho que muito da função de recursos humanos e dos gestores da organização é conseguir saber exatamente quem encaixa bem em qual posição, em qual desafio. Isso em si já é difícil, já não é fácil, né? E é bem polêmico, né? Porque quando você começa a fatiar, você percebe que tem pessoas que têm alto potencial, vão chegar muito longe e vão estar numa posição bem legal. Tem outras que são aquelas que você tem que administrar pelo menos por algum momento, porque vão segurar aí os pratinhos, mas necessariamente não é uma pessoa que você pode contar no longo prazo. Tem outras que você chegou à conclusão que você tem que substituir. Então, assim, essa análise, essa visão, né, tem que acontecer, né, e a partir daí você estabelecer o seu plano, né? Fala, Sérgio. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que assim, eu já vi muita gente que tem, e aí também tem a questão da performance, tem a questão do progresso, mas para mim sempre fica muito bacana quando você consegue identificar, alavancar, trazer para o jogo, trazer para a discussão e aproveitar, tirar o melhor dessas pessoas. Eu acho que todo mundo pode dar essa contribuição, sim. A pergunta é como é que a gente identifica, né, esta
essa diferença, né, de contribuição. Quais são hoje as ferramentas que a gente tem para fazer isso? Eu acho que vou dizer uma, tá? E aí eu peço a ajuda de vocês. Mas é você poder estabelecer com muita clareza quais são as expectativas, né, de resultados, de contribuição de uma maneira prática e objetiva mesmo, né? E acompanhar, mensurar da maneira que faça sentido para a cultura da organização. Algumas organizações acompanham mensalmente, trimestralmente, outras fazem um acompanhamento de uma maneira mais longa, né? Demora um pouquinho mais para ter ali a apuração, né, de resultados, enfim. Mas tem que acompanhar, porque é daí que você consegue descobrir, né, a contribuição de cada um, não é? O que mais que a gente pode fazer? Eu Eu sempre acho. acredito que você meio sozinho fica um pouco, essa análise fica um pouco comprometida. Eu gosto quando os líderes se reúnem para fazer essa discussão. Sempre são discussões, se você conduzir corretamente, são discussões ricas, você conhece as pessoas, você tem pessoas de uma área que passam a conhecer de outra área, sempre você faz uma troca importante. Tem que ser uma discussão dentro de um clima de confiança, né? E de jogo aberto, né? Tem que ter maturidade para fazer uma discussão. Mas eu gosto muito dessa questão das discussões, você genuinamente discutir sobre essas pessoas. Fala, Roberto. Eu acho importante assim estabelecer algumas balizas, né, para você definir quem efetivamente é essencial para a empresa, né? Então, algumas características, skills, competências críticas, algumas coisas que são relevantes para cada segmento da empresa, né? E começar a identificar e fazendo o match em si. A necessidade daquela área em relação a competências críticas e skills, ela faz matching, ou seja, ela casa com as características das pessoas que estão lá, né? Ou de repente você tem que trazer de fora, né? Mas acho que esse balizamento é importante, né? Se você não tem noção do que você precisa, fica difícil identificar se a pessoa é um talento ou não. Um ponto que acontece aí, né, é um problema, né? A gente pode até aproveitar e falar de alguns problemas, assim, às vezes é um excesso de tolerância ou uma falta de tolerância, né, nessa gestão, né? Quando você vê, não, esse cara ele não tem esse skill, mas eu acho que dá para a gente administrar. Aí você administra 2 anos, aí você chegou à conclusão que o custo da permanência daquela pessoa foi bem maior, né? Então era melhor ter mandado embora e trocar e contratar outro, né? Esse é o excesso de tolerância. E tem a falta da tolerância, né? Quando a pessoa é uma pessoa com potencial, que você arranjando um coach, uma forma, estruturando um programa que você consiga desenvolver, esse cara vai dar um resultado. Mas não, você é impaciente, é resultado, né? Só foco no resultado imediato, e você perde uma grande oportunidade de ter um cara que vai ser um futuro líder da sua empresa. Né? E às vezes tem uma armadilha, né? Porque a pessoa está indo muito bem, né? O colaborador está indo muito bem, e aí o gestor rapidamente o promove, né? Dá um novo desafio, e num segundo momento ele leva um tempo para performar como o esperado, que é o que você está dizendo. E aí, como tinha uma expectativa altíssima em cima desse profissional, ele pode estragar, né, atrapalhar a permanência dele no time ou na organização por conta talvez até uma falta de planejamento, porque o planejamento para a carreira também é importante, né? Na medida que eu faço uma promoção, que eu dou uma nova responsabilidade, qual é o tempo, né, que este colaborador vai levar para performar de acordo com alguém que já performa no 100% do esperado, o que é que falta para que ele atinja a necessidade plena, prepará-lo, enfim. Isso tudo merece planejamento, não existe. Quando a gente fala de pessoas, não existe nada automático, né? Nem o melhor dos profissionais, né, consegue fazer mudanças tão automáticas, né? E aí prejudica-se o profissional e muitas vezes o resultado da empresa e às vezes até do time, né? Por isso que eu acho que as empresas que conseguem se estruturar, organizar isso com um programa, uma visão estratégica, né?
Eu acho que isso é fundamental, organizar quais são os programas, e tem um ponto que eu acho que é muito importante, que eu queria chamar a atenção de todo mundo e saber a opinião das pessoas, eventualmente, que é a comunicação. Eu já vi empresas que tratam isso absolutamente como um segredo. Então, as pessoas perguntam, pô, mas aqui não tem gestão de talento, quem é diferenciado não tem nenhum olhar, e às vezes tem, mas não pode falar para nada para ninguém. Como é que pode você manter isso em absolutamente segredo, né? Claro que vai bater no lado, no ombro das pessoas, você é um talento, pronto. Tem que ter cuidado, tem que ter maturidade ao falar, tem que falar assim que ela está sendo reconhecida, mas também não pode botar numa caixa fechada. Então, a comunicação, por isso que eu acho que tratar como um programa, tratar realmente com um olhar estratégico, isso faz parte da estratégia da organização, é super importante e é crítico. Eu acho também que nesse programa, né, claro que tem várias formas de fazer, vários modelos, né, mas acho que tem alguns pontos que, a meu ver, seria importante identificar e manter. Um é exatamente a questão de aprendizado, né, o quanto que esse talento vai aprender. Então, se dentro do programa total de desenvolvimento do talento, essa questão de aprendizado ela está sendo tratada de uma maneira correta, né, em termos de exercício do aprendizado, né, em situações controladas, em situações que dê resultado. Então, acho que o aprendizado é um módulo importante. Acho que outro módulo importante é exatamente a questão do clima e liderança, né? Se esse talento vai conseguir, né, desenvolver as suas potencialidades num ambiente que seja um ambiente produtivo, né, e que ele exerça uma liderança, né? Como você mesmo falou, se tiver comunicado, as pessoas podem perceber, né, que ele é uma pessoa que vai ser um líder lá na frente, mas que é um ambiente que seja importante. O outro é, digamos, a parte mais hard, né, que é a questão da remuneração e de questões como benefício ou condições, né, de permanência da pessoa na empresa, né? Então, em termos de recompensa, né, de remuneração, de estrutura para ele efetivamente atuar, coisas do gênero.